Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui em uma salinha do meu trabalho, uma sala escondida, a qual eu venho para cá na hora do meu intervalo, fugir dos barulhos da multidão e fico aqui escondido estudando. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu recebi uma pergunta de um dos inscritos do canal, e o nome dele é Paulo Henrique WHORK, onde ele fala Vaso, focar na internet ou focar em concurso? E aí ele fez essa pergunta e aí eu respondi para ele, olha, na verdade tudo depende da sua vocação. E é justamente por isso e esse tema eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like, será um prazer, será uma honra receber cada um dos senhores. Enquanto eu estou pedalando, eu quero que você acompanhe aí comigo essa reflexão. A resposta pode parecer meia redundante, mas sim. Você tem que se fazer a pergunta: no que eu sou bom? No que você é bom? Naturalmente pode parecer uma pergunta óbvia, mas ao mesmo tempo que é uma pergunta óbvia, existe uma frase que diz que o óbvio precisa ser dito. Eu admiro, com um olhar assim, literalmente motivador, uma pessoa que tem uma facilidade estratosférica com os números. O cara que o professor pega na lousa, começa a escrever aquele monte de números, de letra, e o cara naturalmente ele aprende aquilo, ele dá um show, de repente ele entra num curso de superior de engenharia e ele consegue resolver cálculos complexos. Eu acho isso fenomenal. Só que ao mesmo tempo, eu entendo que não adianta você querer vencer no lugar errado. Ou seja, não adianta você ser um cara bom de comunicação e passar a sua vida inteira só porque dá dinheiro tentando aprender uma profissão que é feita naturalmente para pessoas que têm habilidades com números se destacarem. Entende? Por exemplo, se você perguntar para mim, Micael, qual que é a sua habilidade? Naturalmente eu vou olhar para a minha vida no passado, vou me lembrar da minha época de colégio. Sim, na minha época de colégio, em que eu era desprezado por ser um neguinho, magrinho, cabeção, feio, o tempo inteiro ser excluído porque eu vivia buscando aprovação e me comportava muitas das vezes como um malandro para tentar me enturmar e era completamente escorraçado pela galera. Mas quando chegava no momento em que o professor falava: irá ter um trabalho e esse trabalho vocês terão que apresentar. E quando chegava em cima da hora, eu mesmo excluído e não queria saber de fazer nada, no último momento que faltava uma única pessoa e justamente era a pessoa que tinha que falar, a galera virava pra mim e falava: já que você não contribuiu em nada e você tá sem grupo, você vai ter que apresentar. E naquela hora eu falava: tá, mas o que eu tenho que falar? A galera apontava pra mim e falava o seguinte: você vai ter que falar sobre essa imagem, sobre esse tema assim, assim, assado. Eu ia na cartolina, lia 3 palavras, olhava pra imagem e mentalizava comigo mesmo: agora é a hora de eu enrolar o professor. E aí você pode perguntar pra mim: tá, Micael, mas dava certo isso aí? Meu irmão, eu não sei o que acontecia, mas simplesmente quando chegava na hora, eu começava a falar um monte de coisa que pra mim não fazia sentido, mas o que pra mim hoje não faz mais sentido ainda é que um professor olhava pra mim, eu não sei se por pena, se por dó, ou se mesmo, se ele foi convencido com fatos e lógica, mas ele olhava pra mim e falava: parabéns para toda a equipe, porque essa foi a melhor apresentação da turma. Sendo que, naturalmente, eu não tinha estudado, nós não tínhamos feito nenhum ensaio antes, simplesmente eu tinha ligado a habilidade do enrolation e tinha falado pelos cotovelos e tentado ludibriar o professor. E alguém, bacharel em uma ciência com pós-graduação, simplesmente se deixava ser convencido por um jovem. Então, naturalmente, quando eu começo a olhar para o meu passado e mapear as oportunidades que me foram concebidas pela vida, logo eu chego à conclusão que a minha habilidade é o quê? É falar.
A minha habilidade é falar. Simplesmente, às vezes, eu estou lendo um livro e eu vejo uma frase sendo citada e, de repente, dessa frase eu tiro uma reflexão e, automaticamente, eu começo a falar um monte de coisa aqui através desses vídeos e pessoas que estão nos 4 cantos do planeta que me ouvem aqui, para elas fazem sentido. Então, a única conclusão que eu chego é de que a minha habilidade é de falar. E aí, quando eu começo a enxergar que a minha habilidade é de falar, naturalmente eu preciso trabalhar em cima dessa habilidade e não adianta eu querer fugir disso e ir para outros campos que é diametralmente opostos. Entende? Já se você tem a capacidade de aprender uma série de conhecimento que vai ser útil para você, e se você tem a capacidade de discernir o certo do errado, se você tem uma capacidade de olhar para trás e fazer a pergunta para você mesmo, no que será que eu sou bom? Logo, você tem que começar a se perguntar quais foram as coisas que aconteceram na minha vida e que me deixaram em evidência ou fez com que alguém chegasse para mim e falasse, você é bom nessa área. Por exemplo, tem pessoas que a vida inteira delas foram tirando notas baixas, foram sendo expulsas do colégio, perderam pai, perderam mãe, foram morar na rua, estavam no fundo do poço, no buraco, e de repente é como se fosse que o cosmo, o universo vira para elas e fala, vou alinhar tudo aqui e vou jogar uma corda para você no fundo desse poço, e se esse camarada pegar essa corda e ele conseguir sair daí de dentro, a habilidade dele florescerá e a vida dele será transformada. E de repente, um camarada que morava na rua, ele recebe uma oportunidade de alguém, ele segura nessa corda, sai de dentro do buraco, vamos dizer que ele recebe uma oportunidade de se tornar um lutador de boxe dentro de uma academia. Ele começa a lutar, ele começa a se destacar. A vida inteira dele, ele foi rejeitado, negligenciado, menosprezado, humilhado, literalmente foi completamente excluído, mas uma única oportunidade em que ele se agarrou, porque os seus olhos brilharam, outra vez porque ele não tinha mais perspectiva de chegar em lugar nenhum, mas foi a única oportunidade em que ele agarrou, essa oportunidade evidenciou a sua habilidade. E o cara se transformou em o quê? Em um fenômeno, um campeão no boxe. E existem alguns lutadores que têm essa história. Assim também como, por exemplo, você pega em várias áreas da vida. Tem pessoas que, se ela bater um olho em alguém, ela tem memória fotográfica e ela consegue transmitir para um papel com exatidão aquilo que ela acabou de ver. Ela consegue desenhar, meu irmão. Ela consegue desenhar em detalhes e parece que o desenho é mais real do que a própria foto da pessoa. Entende? Então, ou seja, a pergunta a ser feita é, no que você é bom? Tem pessoas que conseguem resolver problemas de cálculos complexos com uma facilidade extrema. Tem pessoas que têm um raciocínio lógico extraordinário. Tem pessoas que conseguem jogar futebol de uma maneira assim fenomenal. E consegue fazer com que essa sua habilidade seja vista por todos e automaticamente sobreviver de acordo com essa habilidade. E aí você, respondendo essa pergunta, Paulo Henrique, você me pergunta, fazer concurso ou focar na internet? Literalmente. Você precisa testar os dois. Só que é como se fosse que a vida, ela começa a te dar sinais do que é para ser feito. Por exemplo, aqui o nosso canal. Nós começamos literalmente do zero, sem saber para onde iríamos chegar. Só que a vida está começando a me dar sinais de que é para mim continuar falando, porque os resultados eles estão começando a aparecer. Então logo, quando eu faço um mapeamento de novo da minha vida, enxergo as oportunidades em que eu tive de falar
e eu falei, e as pessoas gostaram de ouvir, eu transmito para aqui, para essa plataforma, e vejo que as pessoas estão gostando de ouvir aquilo que eu estou falando. Automaticamente, por as pessoas estarem gostando daquilo que eu estou falando, elas estão se achegando, e as coisas parecem que estão convergindo para que mais pessoas continuem me escutando, logo eu consigo compreender que eu preciso continuar falando. A mesma coisa é você. Se você está em um ambiente de trabalho, a qual naturalmente exige-se de você uma capacidade de resolução de problema, e você sempre está um passo à frente resolvendo o problema, sempre está enxergando oportunidades onde a maioria das pessoas não enxerga oportunidade, e naturalmente você começa a se destacar, por exemplo, cargo de liderança. As pessoas estão sempre pedindo conselhos para você. Ou você está sempre resolvendo problemas complexos, logo você tem que olhar e se perguntar qual que é a minha habilidade. Quando você começa a se perguntar sobre isso, naturalmente essa resposta ela começa a vir à tona para você. É claro que existe um limite. Por exemplo, tem uma frase que diz que querer é poder. Na verdade, querer não é poder. Querer é poder em potencial. Tem outra frase que diz também que querer não é poder. Também, ok? Mas eu aprendi com Jim Quick no seu livro Sem Limites, e ele fala a frase que querer é poder em potencial. Por quê? Querer é uma coisa. Poder é outra completamente diferente. Só que o querer ser um poder em potencial é você querer, mas o que você fará com aquela sua vontade para realizar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Ou seja, você quer começar a ler um livro. Só que você só tem aquele desejo, mas você não tem a ação de abrir aquele livro e começar a ler aquele livro. Só que a partir do momento em que você decide dar o primeiro passo, ou seja, abrir o livro e começar a ler parágrafo por parágrafo, linha por linha, automaticamente você usou o poder. Aí sim, a frase querer é poder, ela faz sentido para você. Porque você utilizou o potencial de ação, de agir, para tomar a iniciativa. A mesma coisa. O ser humano em si, naturalmente, ele tem um problema com a mudança. Ok? O ser humano em si ele tem um problema com a mudança. Muitos querem ter uma vida melhor. Muitos querem começar a estudar. Muitos querem começar a ler. Muitos querem mudar de comportamento. Muitos querem mudar de emprego. Só que eles não têm a ação. Eles não tomam esse poder para si e executam a ação de sair daquele lugar, de começar a ler, de começar a estudar, de começar a fazer alguma coisa. Entende? A maioria das pessoas, elas querem, mas elas não fazem. Elas desejam, mas elas não agem. Esse que é o grande problema. Então, quando a gente começa a se perguntar no que eu sou bom, automaticamente a gente começa a procurar em nós mesmos a nossa habilidade. Tem pessoas que são naturalmente boas em arrumar computadores. Tem pessoas que são naturalmente boas em fazer programas de computador, em resolver problemas de computador. Tem pessoas que são naturalmente boas em jogar videogame. E o cara consegue se tornar um streamer famoso jogando videogame. Tem pessoas que naturalmente também elas têm a habilidade de se comunicar, só que às vezes não tem repertório. E aí entra um ponto. Todos nós precisamos da habilidade de se comunicar. Só que nem todo mundo nasce com uma predisposição a essa habilidade. Por exemplo, tem palavras que vêm na minha mente que eu nunca vi em lugar nenhum, ou que eu não me lembro de ter ouvido em lugar nenhum. Mas simplesmente eu vejo que é uma palavra bonita, que faz sentido, e que quando eu abro a boca e em algum contexto ela se encaixa, eu vou e solto. E parece que eu sei o significado, parece que eu estudei, mas eu não estudei. Simplesmente fez sentido fonético na minha mente, e aí eu começo a falar essa palavra e de repente soa agradável aos ouvidos de quem me ouve. Entende? Claro que na maioria das vezes, se for uma palavra que não existe no dicionário e for alguém intelectualizado, vai saber que aquela palavra não existe. Mas a maioria das pessoas, elas não sabem que aquela palavra não existe. Ou às vezes eu não tenho consciência de que aquela palavra realmente existe e ela pode existir, mas eu falo ela porque eu achei bonito que se encaixa naquele contexto, mas se alguém me perguntar o significado dela com exatidão, eu não sei.
Como tem outras palavras bonitas que eu sei. Ou às vezes alguém fala uma palavra bonita, mas dependendo do contexto, eu não sei o significado, mas explicando para mim o contexto, você consegue achar um significado e uma adaptação para aquela palavra. Então, naturalmente, se você pedir para mim falar acerca de um tema, acerca de algo que eu estou lendo, eu vou começar a falar porque a minha habilidade é de comunicação e automaticamente para mim é fácil fazer isso. Assim como alguém que tem a facilidade, por exemplo, de pegar uma bola de futebol e fazer embaixadinha. Assim como alguém tem a incrível habilidade e a resistência de correr longas distâncias e vira um maratonista campeão. Alguém que é um exímio boxeador, lutador. Alguém que é um exímio nadador. Entende? Alguém que é um exímio contador de história. Ou até mesmo um pregador, um gestor. Então todos nós temos habilidades. Só que às vezes a gente passa a vida inteira tentando vencer em uma área a qual nós não fomos vocacionados para essa área. Entendeu? Por exemplo, a ilusão do sistema CLT é essa. Você vê pessoas extremamente habilidosas em diversas áreas, mas esse sistema nos aprisiona de tal maneira que nós lidamos com as outras pessoas todos os dias e não sabemos no que essas pessoas são boas. Não sabemos quais são as habilidades úteis dessas pessoas. E aí, automaticamente, nós só enxergamos essa pessoa como mais um conhecido, mais um colega no ambiente de trabalho. E nós não sabemos no que elas são boas. E às vezes, tem muitas pessoas que não se perguntam no que elas são boas. E elas passam a vida inteira sem exercer o seu talento. E aí, quando você passa o resto da sua vida trabalhando com algo que você não gosta, não desenvolvendo o seu talento, a habilidade natural com que você nasceu, automaticamente você passa a ter uma vida frustrada. Você passa a sobreviver e literalmente não enxerga sentido na vida. Entende? Tem pessoas que a habilidade delas é treinar outras pessoas. Tem pessoas que nasceu literalmente para ser pai e para ser mãe, velho. Tem pessoas que nasceram para ser treinadores, para treinar outras pessoas. E tem pessoas que uma palavra que ela fala, ela pode mudar a forma com que o outro enxerga o mundo. Eu já conheci pessoas que não têm dinheiro, mas um conselho que ela dá acerca de dinheiro, por ela estudar acerca de dinheiro, ela dá um conselho pra gente que tem dinheiro, a pessoa que tem dinheiro aplica na vida dela e dá certo, mas essa pessoa não tem dinheiro. Mas a habilidade que ela tem faz ela enxergar uma forma peculiar e as palavras dela tocam o coração da outra pessoa. Entende? Ou seja, essa pessoa ela consegue despertar a outra para fazer com que ela enxergue o mundo de uma maneira diferente e adquira um novo comportamento. E aí, nós precisamos desenvolver essa habilidade cada vez mais. Tem pessoas que pegam um papel e uma caneta e conseguem escrever uma poesia com maestria, que conseguem tocar no profundo da nossa alma. Só que, com o passar do tempo, tem muitas pessoas que, por mais que elas tenham essas habilidades, elas não conseguem monetizar para sobreviver dessa arte ou dessa habilidade. E automaticamente elas entendem que a vida adulta é uma vida dura e que muitas das vezes necessita elas sacrificar as habilidades a qual elas têm para trabalhar em um emprego que vai colocar comida na mesa delas. Então, portanto, enquanto ainda há tempo, pergunte-se, no que eu sou bom? O que eu posso fazer para trabalhar essa minha habilidade? Nem que eu continue trabalhando em um sistema CLT, recebendo meu salário, mas que eu continue também exercendo a minha habilidade para a qual eu nasci para desempenhar. Tem gente que gosta de pintar e pinta com uma excelência. Quando ele está fazendo aquilo ali, você vê que o cara foi chamado para aquilo. Mas com o passar do tempo, devido a feedbacks negativos, ele deixa de exercer aquela habilidade. E aí, automaticamente, alguém que poderia se tornar um grande artista deixa de existir. Assim como, naturalmente, as pessoas que gostam de cantar, por receber feedback negativo, as pessoas que gostam de desenhar,
por muitas das vezes receber uma palavra que paralisa ela ao invés de ajudar. Então, eu vejo que tudo é vocação. Procure saber no que você é bom. O que você é bom, se pergunte. Não foque simplesmente no dinheiro, porque dinheiro você consegue em qualquer área, ok? O dinheiro é consequência do seu trabalho. Foque em desenvolver as suas habilidades úteis. E tem pessoas que naturalmente têm facilidade para passar em prova de concurso. Tem cara que você olha pro cara e fala, mano, esse cara, você vai conversar com ele, ele não tem vocabulário, não tem repertório. Mas se botar uma prova na frente dele, ele vai conseguir gabaritar aquela prova. Mas você vai conversar com ele, ele não emite nenhum som. Mas ele consegue passar na prova e ele tem a vida dele mudada através de um concurso. Naturalmente você enxerga que a habilidade dele foi resolver aquele problema naquela prova e que automaticamente aquilo mudou a vida dele. Ele tem a vida dele transformada por conta daquela prova e aquele carro que ele ocupou no concurso público. Então, portanto, quer ter uma vida feliz? Faça aquilo que você é bom. Procure fazer aquilo que você é bom. No mais, tente conciliar os dois até a hora em que a chave virar, que é aqui o que nós estamos fazendo nesse canal. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores aqui. Acabei de chegar em casa e por hoje é isso. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, Vazos.